Bom dia, senhores papais e mamães, titios e tias, vovôs e vovós, madrinhos, madrinhas e todos os responsáveis pelas meninas e pelos meninos do Colégio Caminhos e Colinas e do CEAP. Novamente nos encontramos nesse nosso encontro mensal, que eu gostaria muito que fosse presencial, e se Deus quiser logo será, para fazermos um comentário dos temas que foram tratados durante este mês de maio e que agora no começo de junho a gente faz a nossa revisão, né? E ficou meio que costume nosso já, esse aqui é o terceiro mês que a gente faz isso, a gente comentar os temas através dos comentários dos papais e mamães e todos que nos mandam, que fazem questão de escrever e dando as suas sugestões, dando os seus palpites, dando os seus testemunhos, né? E contando também como estão vendo os vídeos, como estão aplicando, como estão executando aquelas normas, aquelas sugestões que nós estamos dando e dando também um monte de outras sugestões, né? Então, como nós temos um tempo limitado, exatamente 30 minutos, que aliás eu não estou marcando aqui, eu preciso marcar, como nós temos esse tempo de 30 minutos, eu queria então, literalmente eu li centenas de comentários de vocês. Vocês gostam de escrever, gostam de comentar. Teve uma mãe até que disse isso, declarou, né? Eu amo fazer esses comentários, achei muito pitoresco, que ela colocou o amo daquele jeito que as meninas colocam, amo, com muito de osa, assim, comentando isso, né? Então, eu selecionei alguns e vamos comentar um pouquinho cada um deles. Primeiro, sobre o tema afabilidade familiar. Engraçado, o tema da afabilidade familiar, o que mais impressionou os pais e as mães foi não tanto a aula, mas o vídeo que veio anexo, o vídeo daquela esposa, a Sofia, a história de Sofia, que conta então o fato de que eles estavam noivos, iam se casar, e aí o rapaz teve um acidente e ficou paraplégico, né? E que eles decidiram casar assim mesmo, e a mãe conta a vida dos dois e como a vida deles e os filhos que tiveram, tudo, teve um desenvolvimento maravilhoso, alegre, feliz, porque os dois resolveram heroicamente enfrentar aquela adversidade que batia nas portas deles bem no instante, bem uns dias antes do casamento, né? Uma mãe comenta, né? Um grande exemplo, uma guerreira, apesar de todas as dificuldades, não perdeu a fé. Linda história. O amor e a dedicação dessa mulher, baseados principalmente na fé e nos valores, tão difíceis de encontrar hoje. Eu ia dizer, realmente é tão difícil de encontrar, mas eu me coloquei em dúvida, será que é tão difícil mesmo? Existe tanta gente guerreira aqui, vendo e lendo os comentários que vocês estão fazendo, eu estou ficando edificado, sinceramente, com essa garra que vocês, pais e mães, em muitas dificuldades revelam. Eu acho que essa garra, esse amor, essa dedicação, não são tão difíceis de se encontrar, não. Eles existem bastante, É que nós temos uma espécie de tendência de ficar prestando atenção no negativo e não no positivo. Então eu acredito que tem muita gente boa hoje em dia ainda e que nós devemos procurar esses exemplos e nos inspirar neles, né? Uma outra mãe, deve ser uma mãe, porque para falar de toalha molhada tem que ser mãe, não é pai que vai falar disso, né? Muito boa essa reflexão que faz com que paremos de reclamar ou questionar por uma mera toalha molhada em cima da cama. Realmente,
quantas vezes acontecem escândalos e brigas e desentendimentos em casa por causa de bobagens, como o tubo da pasta de dente que foi apertado diferente, ou a toalha molhada em cima da cama, a famosa toalha molhada em cima da cama. Outra mãe, bela história, linda família, um exemplo de amor e coragem. Se ela não tivesse fé em Deus, seria impossível toda essa força e esse equilíbrio. Concordo inteiramente. Sem estar escorado em Deus, essa força, esse equilíbrio não existem. Muito obrigado por este estudo. Adorei esse tema, pois é muito importante essa interação em família e muito importante fazer com que os outros também percebam isso. Uma mãe faz uma citação do Howling. A família é um salva-vidas no mar agitado da vida. Frase que para mim fez sentido depois de muito tempo de vida, depois de muito quebrar a cara, ela escreve. Hoje o mais importante para mim é a minha família. A afabilidade faz parte da minha rotina. Que bonito poder dizer isso, hein? A afabilidade faz parte da minha rotina. Outra mãe comentando. Que história de vida. Um exemplo para todos nós. Você sempre se surpreende com cada vídeo postado. Eu chorei. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. E assim vai. Outra, gostei dos vídeos, em especial do testemunho da Sofia, que nos convida a uma reflexão de nossa vida sobre o quão somos agraciados e muitas vezes não reconhecemos. O quão somos agraciados, gostei muito da fórmula antiga de usar o português, o quão somos agraciados e muitas vezes não reconhecemos. Através da fé, conseguimos aceitar as situações adversas e reconhecer o quanto Deus nos ama. Engraçada essa associação. Aceitamos as situações adversas e aí, nas situações adversas, nós reconhecemos o quanto Deus nos ama. Geralmente a gente diz, Deus nos ama porque me deu tal coisa boa, Deus nos ama porque nos deu saúde, Deus nos ama porque nos deu um marido maravilhoso, Deus nos ama porque me deu coisas assim que a gente coloca do lado positivo. E aqui, com muita sabedoria, esse pai, essa mãe, ou essa mãe, não sei, coloca, né? Aceitar as situações adversas e reconhecer nas situações adversas o quanto Deus nos ama. É preciso ter bastante fé e ter uma grandeza de alma muito grande para dizer isso. Eu reconheço o quanto Deus nos ama na cruz que Deus me dá. Isso é a própria essência do cristianismo. Na reconhecer o amor de Deus nas dificuldades que Deus nos passa. E vem em seguida uma outra frase, quando existe amor, você supera todas as dificuldades. E ainda, como Sofia foi forte e entendeu a missão que lhe foi dada e o amor pelo marido. Veja que coisa curiosa. A Sofia, essa mãe ou esse pai, comentam que a Sofia entendeu a missão que lhe foi dada. O que foi dado para a Sofia naquele vídeo? Ela se casou. E então, veja, esse pai e essa mãe está entendendo que o casamento é uma missão. A gente às vezes usa essa expressão, missão, para falar de ir para as selvas do Amazonas pregar para os índios, ou fazer um grande sacrifício, ou vencer na guerra, coisas bonitas também. Mas a gente esquece que missão pode se aplicar a nossa vida cotidiana. Aquilo que eu faço bem feito, por amor a Deus, ainda que seja caprichar na letra que eu estou escrevendo, ainda que seja caprichar no tempero da comida, isto é missão também. Isso pode ser feito com sentido de missão. E é isso aqui o que esse pai ou essa mãe
felizmente entendeu quando leu, quando assistiu o lindo vídeo da história de Sofia. Outro tema que nós comentamos aqui, e que deu muito o que falar também, é o tema o bom uso das redes sociais. Então, nós falamos sobre as redes sociais, mostramos que as redes sociais são uma realidade, e mais que isso, uma realidade boa, mas que, como sair à rua, ir até o mercado para fazer uma compra, tem as suas dificuldades e os seus perigos, assim também o uso das redes sociais, como sendo uma nova rua, uma nova praça, como falava o Papa Bento XVI, né, também tem os seus perigos. Né, e que não se trata necessariamente de evitar as redes sociais, de dizer não, isso é ruim, isso é um veneno, isso não presta. Não. Trata-se de saber usar bem as redes sociais, como eu sei, como eu aprendo a usar bem tudo aquilo que eu tenho. Eu posso usar a minha língua para elogiar alguém ou para falar mal. É uma velha fábula de Esopo, já dizia isso. Eu posso usar a minha caneta, que está aqui na minha mão, para escrever uma coisa linda, um elogio a alguém, um incentivo a alguém, ou para escrever uma maledicência. Eu posso usar as redes sociais para aprender, para conhecer, para abrir o mundo, né? Conhecer muita coisa do mundo, fazer um bem enorme, ou para espalhar fake news, para espalhar um monte de mentiras, para maldizer a vida alheia, para fazer o inferno na vida dos outros. É a questão de saber usar bem ou usar mal. Né? Não acho que nas redes sociais seja igual à realidade, ou seja, na internet as pessoas têm mais liberdade para se expressar do que na vida real. Digo, tem gente que fala coisas que talvez não falaria na vida real, até mesmo para um protesto ou um desabafo. Sim, as redes sociais têm realmente essa característica diferente do encontro cara a cara. As redes sociais, eu estou meio que no anonimato, eu estou sozinho e às vezes eu falo coisas que eu não teria coragem de falar cara a cara. Uma mãe aqui, com um enorme bom senso materno, ela fez a seguinte consideração. Uma foto, se eu não posso mostrar a foto em papel, eu também não posso postar na rede social. Se eu não mostraria essa foto para uma amiga minha em papel, segurando a foto e mostrando para a amiga, eu também não posso postar essa foto na rede social só porque a minha amiga não está presente ali, está presente de maneira virtual. A educação, o respeito é o mesmo, e ele tem toda a razão. Né? Mas realmente, as redes sociais elas facilitam um pouco esse anonimato. Tá? Uma outra mãe também, repleta de bom senso e de prudência. E muito simples. Em casa, eu deixo o videogame na sala, pois sempre passo por lá e consigo observar as conversas. Então, o videogame aqui, ela está dizendo, não é só o videogame, mas também são as redes sociais. Né? As crianças, os filhos dela, podem usar as redes sociais, mas na sala, ali. Ela está passando de um lado para outro e ela está sempre vendo o que eles estão conversando. Eis aí uma enorme demonstração de bom senso. Eu estou aqui, eu estou presente. Se você não faz na frente da sua mãe, você não deve fazer. Perfeito, ponto. Eu diria que não devemos proibir nossos filhos o acesso às redes sociais, mas monitorar esses acessos. Fora os meus filhos que me ensinaram... Não, aqui é outro caso. Foram os meus filhos que me ensinaram a lidar com as redes sociais. Agora consigo acompanhá-los melhor. Veja, dois casos muito bonitos. Primeiro, eu não proíbo, eu monitoro. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero saber o que eles estão conversando. Eu quero que eles sintam que a mãe deles ama tanto eles que os está vigiando enquanto eles estão usando as redes sociais.
A outra diz, né? Foram meus filhos que me ensinaram a lidar com as redes sociais. Agora eu consigo acompanhá-los melhor. Legal, interessante, né? Quer dizer, ela nem sabia ligar o computador, os filhos ensinaram, e agora ela consegue acompanhar melhor os filhos. Uma outra mãe que certamente é a mãe de uma criança pequena, aliás é sim, porque ela declara um pouco antes. Na minha opinião, quanto mais tarde a criança acessar esse ambiente, é melhor. Já fiz esse caminho e hoje eu faço o inverso. Acho que a criança que tem muito acesso às redes se perde sim da realidade. Hoje as crianças não leem mais, não desenham, não brincam no mundo real e isso afeta muito a capacidade de percepção do agora. Não vemos mais crianças apreciando paisagens numa viagem, só com a cara no celular. E muitos pais, para não ter trabalho de conviver, usam a TV e o celular como babá. Vamos por partes que ela fala coisas muito interessantes que eu acredito que pelo menos devem ser mencionadas. A primeira coisa, né? Acho que a criança que tem muito acesso às redes se perde sim da realidade, é verdade. O acesso às redes sociais, eles não pode impedir o óbvio, que a criança brinque. E quando eu falo brinque, é brincar mesmo, é brincar lá fora, é brincar de pular corda, de rodar peão, de jogar futebol. Não é ficar sentado e brincando no videogame. Isso é muitíssimo necessário, inclusive para a saúde física. A mãe aqui está falando da saúde mental da criança. Depois disso, as crianças não leem, não desenham, não brincam no mundo real e isso afeta a capacidade de percepção do agora. Veja que frase inteligente. Afeta a capacidade de percepção do agora. Ela está dizendo que existe um agora que é diferente do momento da rede. E que a criança, às vezes, por estar tão presa na rede, esquece desse agora. E isso afeta a vida da criança. E afeta mesmo. Já se passaram 15 minutos, eu ainda tenho coisas para comentar. Depois ela conclui, não vemos mais crianças apreciando paisagens de uma viagem. Só com a cara no celular. Isso é... A criança antigamente queria ficar na janelinha para ver a paisagem. Agora não interessa a janelinha, ela tem outra janela. Ela tem a janela do celular que muitas vezes leva ela no mundo que não existe. Isso é sério e essa mãe reconhece isso. Continua, o excesso de tecnologia é como um veneno para as crianças. Repare que ela usou bastante prudência no que ela escreveu. Ela não falou, a tecnologia é um veneno. Que não é. Ela falou o excesso de tecnologia. E depois ela não diz o excesso de tecnologia é um veneno. Ela diz o excesso de tecnologia é como que um veneno para as crianças. Ou seja, tecnologia é boa, mas o excesso de tecnologia tem semelhança com um veneno. Por quê? Porque existe um artigo, existe um livro escrito por uma psicóloga canadense. O livro chama-se A Droga de Ligar na Tomada, The Plug and Drug. Quando ela escreveu, não existiam as redes sociais ainda. Ela estava se referindo à televisão. E ela dizia que os sintomas de crianças que ficam muito tempo assistindo televisão são muito semelhantes ao sintoma de pessoas drogadas. Esse livro é de 1970, por aí. Ele foi reeditado agora, no 2000 e pouco, com uma extensão, um prolongamento do livro, aplicando tudo que essa psicóloga fala também para as redes sociais. Né? Jogos e redes são projetados para prender a atenção. Né? E ela indica um filme. E eu também passo a indicar agora, então, indico o filme Os Conflitos nas Redes. Na minha opinião, as crianças devem usar apenas para pesquisas e devem ter o seu tempo de uso controlado. O problema, claro, que se põe para todos nós é como controlado.
né? Isso vai do bom senso de cada pai e de cada mãe. Outra, gostei do estudo de hoje e acho muito importante esse tema. Os pais não devem proibir seus filhos de usar a internet, até porque eles precisam disso para socializar e até fazer trabalhos de escola. Mas tudo precisa de um limite. Não adianta os filhos estarem o tempo inteiro conectados e não irem para a rua verem outras pessoas. Eles precisam do momento família e da limitação de tempo de uso também. Né? E, finalmente, aqui em casa sempre estou muito atenta a que meu filho de 8 anos acessa. E ele, naturalmente, sempre vem me falando de um joguinho novo que conheceu e me convida a jogar online com ele. É também um modo de interagir e conhecer esse mundo que os fascina e nos divertimos muito. Veja bem, essa mãe conquistando a confiança do filho, jogando com o filho quando o filho tem 8 anos de idade. Quando o menino tiver 16, 17 anos, vai ser muito mais simples para ela manter esse contato, manter esse relacionamento e, obviamente, manter esse controle. Essa mãe está sendo muito sábia em fazer isso. Né? Depois, outro tema que nós tratamos esse mês, comunicação em família, o diálogo conjugal. Né? Uma mãe comenta, diálogo é tudo, sempre em qualquer relacionamento, especialmente no casamento. E outra, eu fiz essa semana algo bem simples. Ele é o marido, né? Ele gosta de iogurte, que não tem na cidade onde ele vive. Meu filho também gosta, é o iogurte tal, da marca do iogurte aqui. Então, fomos em um mercado e compramos para ele. É um pequeno mimo, mas ele gostou muito. Por que ele gostou muito? Porque isso foi comprado com carinho, porque ela, a minha esposa, sabe que eu gosto disso e teve esse trabalho de procurar determinada marca de iogurte para mandar para ele em outra cidade. Né? E isso, claro, isso só vai estreitar os laços de amor, de carinho entre eles. Né? Outra mãe comentando, fiz um café da manhã especial. E outra ainda, vou fazer um jantar para nós dois, por esse aniversário dele. E o marido, para não ficar atrás, o marido também escreve, um outro marido, não sei. Ir ao parque, vou ao Parque Ibirapuera com ela, pois ela gosta muito. Pensar no que o outro gosta. Não achar que ele sabe o que eu gosto e eu tenho o direito disso. É pensar do que ele ou ela gostam e o que eu posso fazer para, na medida em que eu posso, satisfazer esse gosto para que ela fique contente. Né? Comentário, a vida de casado requer muita dedicação, pois com o passar do tempo, as dificuldades nos fazem esquecer do encantamento inicial. Que bonita essa expressão, o encantamento inicial. Através da oração a Deus, pedimos sabedoria para continuar cumprindo nossa vocação. Puxa, aqui tem tanta coisa para comentar. Vamos com calma. Vamos pegar primeiro essa ideia do encantamento inicial. Essa ideia de que o namoro devia continuar ao longo do tempo, de todo o tempo. Né? Com 60 anos de casado, os dois deveriam estar comemorando, deviam estar namorando ainda. Né? Isso seria o casamento perfeito, aquele que não se esquece do encantamento. Né? O encantamento da juventude. Na liturgia da Igreja Católica, existia uma oração que o padre rezava assim que ele punha o pé no altar. Na missa antiga, na missa em latim, né, ele punha o pé no altar e ele rezava uma oração. Ele dizia, vou subir ao altar de Deus, ao Deus que é a alegria da minha juventude. Né? Veja, o Salmo, isso é um Salmo, o Salmo coloca nos lábios do sacerdote que pode ter 70 anos de idade,
que aquele momento em que ele vai celebrar a missa, ele deve se lembrar do encantamento inicial. Ele deve se lembrar daquele momento em que ele decidiu, né, movido pelo ideal, né, ser sacerdote. Assim nós também, essa mãe comenta, né? Não podemos esquecer do encantamento inicial. Que bonito uma esposa comentando isso, né? Outra muito mais prática, ela diz assim, tiramos um final de semana para ficarmos a sós. Isso é muito importante. Outro ainda. Agora, sobre o tema, nossa aula, navegar bem nos mares digitais. Que, se não me engano, sim, foi. Essa aula foi dada por a nossa mais jovem professora, né, em que ela comenta, então, do ponto de vista quase de uma menina, né, o que é essa navegação nos mares digitais. Uma mãe comenta, ou um pai, muito importante esse tema. Vamos olhar para a família e esquecer um pouco das redes sociais, né? Os de casa estão precisando de atenção e nós estamos cegos na internet. Depois pode ser muito tarde. É preciso lembrar que nem sempre fomos dependentes das redes sociais para viver. Porque tem adolescente, hoje não é só adolescente, que acha que se não tiver o celular, se o celular não tiver na mão dele, né, ele não consegue viver. Ele tornou-se dependente daquilo. E a mãe aqui comenta, peraí, nós nem sempre fomos dependentes das redes sociais para viver. Outra, é preciso lembrar que antes das tecnologias da informação, nós tínhamos uma vida e vivíamos bem sem essa tecnologia. A gente se esqueceu que a gente pode viver sem estar grudado na telinha da internet. Sempre que estou conversando com alguém, ou até mesmo em casa durante almoço, jantar, eu não faço uso do celular. Em minha casa, ninguém leva o celular para a mesa. Essa mãe é uma heroína. Realmente, é muito difícil. Infelizmente, nós criamos um tal grau de dependência que isso aqui, que devia ser o óbvio, né? Reservarmos o tempo da refeição para conversar, né? É só olhar em qualquer lugar, num bar, num restaurante. Namorados. 2 namorados sentados numa mesa de restaurante. Em vez de estarem namorando, conversando um com o outro, eles estão cada um vendo o seu celular. É uma coisa realmente espantosa. E ela tem aqui, aplica essa ideia de enorme bom senso. Na minha casa, ninguém leva o celular para a mesa. Faltam 4 minutos e eu vou pular alguns aqui. Né? Nós teremos que falar ainda sobre a comunicação em família, sobre a obediência dos filhos, né? E depois tem vários testemunhos aqui, também sobre o aproveitamento do tempo, né? Que começou com aquele poema e que depois os pais aproveitaram do poema e fizeram um monte de comentários bem-humorados a respeito disso, né? Que linda aula, gostei muito. Deus, com toda certeza, direcionou esse estudo para a minha família. E outra mãe diz, né? Puxa, esse poema foi para mim, pois eu preciso organizar muito melhor o meu tempo. Outra, parabéns pela pauta, me identifiquei muito, pois o tempo me fez entender que se a gente mesmo não administrar o nosso próprio tempo, ninguém vai administrar para nós. Nada como um tropeço para entender que como administramos nosso tempo faz toda a diferença. Muito obrigado, CEAP. Né? E aí também sobre as histórias familiares. Várias mães e vários pais aqui se entusiasmaram contando de como era, contando para nós aqui, algumas coisas das suas histórias familiares. Uma das histórias da minha família
é que a minha bisavó presenciou momentos tensos por conta da passagem do cangaceiro Lampião e seus capangas na região onde ela morava. Muito bom, minha mãe vive contando histórias de quando morava no interior, pescas, lavagem de roupa no açude, brincadeiras. Realmente hoje ela conta para o meu filho, para o neto dela, portanto até contos assustadores. Eu percebo a curiosidade dele, né? Os meus filhos amam quando falamos da nossa infância, acham graça de algumas coisas, se impressionam com outras e dizem, é muito bom, né? Por quê? Porque nos aproxima. Uma mãe comentou aqui, né? Eles pensam, nossa, mamãe já foi criança, ou o papai já foi pequeno como eu sou, e isso é muito valioso. E outra mãe comenta, né? Essa aqui é interessantíssima. Que tema maravilhoso! Quantas ótimas lembranças me trouxe de meus avós, contando histórias de quando éramos crianças. Jovens lá no Nordeste, quando tudo era difícil, mas muito mais feliz, como eles falavam. Procuramos sempre falar e contar das nossas histórias para nossos filhos, que são por natureza bem curiosos sobre isso. Também nossos pais, tios fazem a mesma coisa. Ser contador de histórias em nossa família é algo que já faz parte do DNA. Isso que é uma família feliz. Que diz, contar histórias aqui em casa faz parte do DNA. Emocionei-me demais hoje, me fez lembrar minha avó materna me contando histórias, as quais me lembro até hoje com muito carinho e que a senhora vai contar para os seus filhos. E seus filhos contarão para os seus netos depois. Entende? E isso vai mostrar que vocês todos pertencem a uma mesma estirpe, a um mesmo DNA, uma mesma família. Algumas histórias são contadas por serem interessantes e engraçadas, mas eu não tinha noção do quanto essas histórias eram importantes para o desenvolvimento deles. Eu ainda teria que comentar a respeito dos testemunhos que alguns pais deram especificamente sobre a escola. Mas o tempo acabou nesse instante. Estou com 30 minutos e um pouquinho mais. O meu contra-regra aqui está dizendo que eu devo continuar, então eu vou ler um pedacinho mais e fazer um comentário sobre testemunhos sobre a escola, né? Não sei como agradecer por tudo que essa escola família tem feito pela minha pequena família. O SEAP e o Caminhos e Colinas acolheram minha família em um momento muito complicado para mim. Particularmente falando, pois eu perdi meus pais para o câncer. E eles me ajudaram muito, principalmente em relação ao cuidado dos meus filhos, né? E logo em seguida veio a pandemia, meus filhos ficaram sem estudar. E nesse ano a escola piorou, as escolas pioraram, né? E tudo entrou em greve. Eu estava sem chão quando cheguei nessa escola e fui acolhida junto com meus filhos. Ela fez questão de colocar o fui em letras maiúsculas. E diante desse cuidado, tudo que está nesta família que é a escola, tudo que essa família e escola demonstra é para mim a mão que me abraçou. Muito, muito obrigada a vocês todos. Né? A mãe que diz, amo responder esses questionários que já comentei. E finalmente essa aqui. A formação de pais do SEAP tem nos ajudado muito. Há 3 anos atrás, quando meu filho fez a entrevista para entrar no SEAP e o entrevistador me perguntou se era difícil educar, eu respondi que sim. E ele me disse, aqui a gente vai te ajudar. Eu só não imaginei que essa ajuda seria tão grande assim. Eu aprendi muito com vocês. Obrigado por tudo. Gostaria que meu outro filho estudasse no SEAP. Ele fez a entrevista, mas não passou. Mas tenho fé que ele vai ser chamado. Me lembro quando fui ao SEAP pela primeira vez com o professor Wilson e o professor Gilson. Não sabia como seria importante para o meu filho esse tempo de 6 anos no SEAP.
Agora, com minha filha no Colégio Colinas, voltei a participar da formação de pais que foi tão importante para mim. Aprendi muita coisa. Meu filho sempre muito tranquilo. A preceptoria já foi ótimo para o seu crescimento e agora com a minha filha agitada e muito nervosa, creio que será ainda mais importante. Muito obrigada ao SEAP. E eu concluo dizendo muito obrigado a vocês todos, pais, mães, titios, titias, vovós, padrinhos e madrinhas, tão maravilhosos ou ainda mais maravilhosos que a nossa escola. Muito obrigado. Bom dia a todos, meu nome é William, sou da área de comunicação do Colégio Caminhos e Colinas e hoje a gente está com o diretor Luiz Manglano do SEAP. Bom dia a todos. O tema da nossa conversa de hoje é o bom uso das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, e nós vamos falar um pouco hoje da preocupação dos pais relacionada a esse tema. Professor, os pais se preocupam bastante, com os filhos, com o tempo que eles passam nas redes sociais. Eles realmente perdem tempo nas redes sociais ou não? Não, realmente não é assim. Eu acho que é importante considerar que as redes sociais é como se fosse uma praça, um lugar, só que é virtual. Então, em esse lugar se fazem muitas relações, se fazem negócios, se fazem amizades, e então é importante que os alunos, que seus filhos estejam presentes em esses lugares, que façam essas amizades. Claro, normalmente são amizades mais antigas e tal. Claro que existem alguns riscos, que depois a gente vai falar um pouco, mas é importante que se integrem em esse mundo virtual porque é uma realidade hoje, E assim a gente vê grandes personalidades, como por exemplo o Papa, que também utiliza muito as redes sociais. Mas o que é importante é que vocês como pais acompanhem os filhos em todo esse trajeto, em essas praças. Professor, os pais também eles se preocupam muito com os perigos na internet. A internet é somente um lugar perigoso e que os jovens falam bobagens? Então, de fato, é um lugar onde pode ser perigoso, depende de onde você está. Mas da mesma forma que, como a gente estava falando, uma praça ou na rua pode ser um lugar perigoso, ou pode ser que não seja, no mesmo acontece na internet. Tem lugares que são perigosos, outros que não são. Mas isso, como falei, não impede que eles naveguem, eles tenham amizades, eles façam seu contato lá e que nós, como pais, acompanhemos. Da mesma forma que como a gente acompanharia o nosso filho se vai a um lugar, E se vai a um lugar perigoso, a gente não deixaria que ele esteja lá nesse lugar, Mas e sobre o tema digamos de falar bobagem, de facto se fala muita coisa que é meio bobagem mesmo. Mas eu acho que aí cabe a nós como pais e também aos mesmos alunos de que façam, digamos, um esforço para ir contra a corrente, Vamos entrar nas redes sociais e vamos colocar o nosso tom, um bom tom humano, Então, estamos falando de falar as coisas com lógica, de fazer sentido no que a gente fala, de falar coisas com um bom tom e vamos formando as pessoas, Acho que a gente sempre tem que fazer esse esforço, às vezes, de ir contra a corrente. E em essa situação, os pais podemos dar o exemplo, A gente pode dar dicas para os nossos filhos também de como fazer isso. Professor, e você acha que os pais precisam estar nesse ambiente virtual? Sim, é importante, Como eu estava falando, é importante acompanhar nosso filho na vida presencial, no mundo real, também no mundo virtual, é importante, Se nosso filho, por exemplo, é rebelde, tudo bem que seja rebelde, Mas é bom que seja rebelde por algum motivo bom, Um motivo nobre. Então, nesse sentido, acho que os pais têm esse papel de educadores para ayudarlos, digamos, a poder navegar e poder estar nesse meio. As redes sociais são um mundo de conhecimento. E como que os educadores podem ajudar as crianças e os jovens a ficar melhor nas redes sociais? Na vida corriqueira, existem muitas situações de perigo também. Por exemplo, quando estamos na cozinha, o filho pega uma faca para tentar cortar um pedaço de carne, alguma coisa assim, e a gente tem que ensiná-lo, a utilizar essa faca. A gente não pode simplesmente deixá-lo sozinho e não explicar nada para ele, porque aí de fato ele se pode fazer dano. Então, na vida
na vida virtual, no mundo virtual também acontece o mesmo. A gente precisa explicar para eles um pouco como navegar. E aí vem o tema de ter critérios, não? Então é importante saber, ter alguns critérios básicos para poder explicar para eles, e aí eles vão poder dar bem nesse mundo virtual. Professor, o senhor falou dos critérios. Você poderia explicar um pouco para a gente sobre esses critérios? Sim, então vamos começar com talvez o primeiro de todos, que é que quem manda na rede não é a rede, somos nós, ou são os alunos, nós, os seus filhos. Ou seja, a gente não pode ser totalmente a cada mensagem que vem de um WhatsApp. Chegou uma mensagem e já na hora responder, não? Os alunos precisam ser donos de si. E nós também, como pais, em esse sentido, acho que temos que dar um pouco esse exemplo. Esse é o primeiro de todos, não? O segundo é que a gente sempre tem que saber que o mais importante no mundo são as pessoas, não? São nossos familiares, amigos. Então a gente não pode deixar que as redes sociais, o WhatsApp, etc., interfiram nessa vida de forma negativa. Então, se a gente está com a família, o normal é ficar com a família. Então, não é bom que nesses momentos onde está a família junto, estamos com amigos, fiquemos no WhatsApp. Não tem aquela imagem que imagino que muitos de vocês já têm visto, não? Que está um casal que foi comer no restaurante, estão jantando aí e está o marido e a esposa e cada um com seu celular olhando. O que é isso? Não é um jantar de casal onde dá para se ver tete a tete, não? Olhar no olhar, olho no olho, não? E aí uma coisa que é importante também ensinar aos filhos a que isso é uma forma de ter respeito com as pessoas, não? Inclusive principalmente com os mais idosos, não? Às vezes os filhos podem esquecer disso, não? De que os idosos precisam também precisamos dar muito respeito para eles. Depois, um terceiro critério é o domínio de mim mesmo, não? Então, os filhos precisam entender de que não se devem responder rapidamente às mensagens. Muitas vezes a gente vê uma mensagem e nos deixa nervoso e já responde. Essas respostas agressivas, assim, sem ser pensadas, são muito ruins, não? E essas coisas ficam na rede, ficam gravadas em um Facebook também, principalmente. É importante que a gente tenha uma boa postura e os seus filhos também tenham uma boa postura, porque tudo isso fica na rede e depois, no momento, por exemplo, de buscar um emprego, pode prejudicá-los muito. Ah, então tirou uma foto com, não sei, de um jeito que parecia uma besteira, tal, mas ficou muito ruim. Isso fica aí, depois, quando busca um emprego, pode atrapalhar a vida dele, não? Depois, o quarto critério é dominar a curiosidade. Então, o uso da internet é importante que tenha muito foco. Então, por exemplo, vou entrar na internet porque preciso fazer uma pesquisa de trabalho. Então, foco. Então, vou buscar aquilo só. É importante ensinar aos filhos que não é para perder tempo, começar a navegar por todas partes e se perde o tempo, não chega a fazer o trabalho que tem que fazer e pode acabar caindo em lugares, em sites que são ruins, não? Que não são bons, que têm conteúdos ruins que a gente não gostaria que nossos filhos vejam. Então, isso é muito importante. É um pouco como um barco. Quando alguém sai de barco, vai de um ponto A a um ponto B, tem um foco e vai para lá. É raro aquela situação de um barco ficar navegando o tempo todo de um lugar para outro sem rumo, não? Até porque é caro também, mas enfim. Então é um pouco para ilustrar o assunto. Outro critério importante é não cair na vaidade. Então hoje as redes sociais nos obrigam ou tentam puxar os jovens a essa obsessão de ter mais likes, ser mais seguidos, ser bem vistos, mas uma popularidade assim grotesca, não? Que não agrega, até chulo, não? Então, nós precisamos mostrar aos jovens que se devem buscar metas altas na vida. Então, buscar outras formas de poder ser alguém e não buscar uma popularidade artificial que também depois isso passa rápido.
Outro critério importante é fazer verdadeiros amigos. Então, como estávamos falando, as redes são muito boas, não? Para muitas coisas. E uma das coisas é para poder solidificar essa amizade com os amigos que nós temos. Hoje a gente sabe que esses grupos realmente unem muito, não? Eu, por exemplo, entrei em um grupo agora de meus amigos da infância, não? Quando tinha 17 anos, na escola. Foi fantástico poder vê-los de novo, não? A gente conseguiu reunir quase todo mundo. E isso nos une muito, não? Muitas saudades, estamos compartilhando fotos, enfim. Isso faz que os laços humanos melhorem. Então temos que aproveitar isso, não? E seus filhos também. E por último, o saber dizer não. Então, muitas vezes os filhos vão se encontrar em situações onde podem ter propostas ruins, e é importante que eles aprendam a dizer não. E aí vem um ponto fundamental que é o que trabalhamos muito aqui no CEAP, de ir contra a corrente quando as coisas não estão certas, não? Porque isso depois pode dar problemas. E esse não pode ser muitas coisas. Pode ser um estranho que convida seu filho para ir a algum lugar, ele tem que saber dizer não. Tem aqueles jogos mortais, às vezes, que estão saindo aí, não? De fazer loucuras, absurdos, a ver quem aguanta mais embaixo da água, sem respirar, e coisas que podem levar à morte, não? Enfim, e outras coisas mais simples também. Mas é necessário aprender a dizer não. Então, esses são os principais 6 critérios que deveriam ser considerados para saber como navegar. E os pais, vocês têm esse papel e essa necessidade de ensinar seus filhos, falar sobre estes pontos para seus filhos. Bom, já que estamos falando de redes sociais, vou puxar um assunto para a gente finalizar, que é algo que pode atrapalhar, que é a lição de casa. A lição de casa é muito importante para os alunos. Eu queria saber do professor como que os pais podem ajudar os alunos nessa lição de casa e transformar isso por uma atividade para a família inteira. Então, a lição de casa tem um objetivo. O mais importante é para que eles aprendam o que foi dito na sala de aula. Porque o que o aluno vê ou ouve na sala de aula facilmente pode se perder. Então, a forma de reforçar e de gravar o conteúdo aprendido é justamente fazendo uma lição de casa. Quando a gente ouve, mais ou menos 20% do que se ouve fica na memória. Quando a gente vê, mais outros 30%, 50%. Não? Mas quando a gente vê, ouve e também faz algum exercício, aí é interiorizado totalmente. Então, o aprendizado realmente funciona. Nesse sentido, a gente tem falado muito nas preceptorias para os alunos sobre este tema, não? Outro motivo também da lição de casa é criar um bom hábito de trabalho, não? Estamos preparando os alunos também para que sejam bons profissionais. E no trabalho são 8 horas, como vocês sabem, todo dia, e claro, dá para parar, mas normalmente precisa de ter um ritmo bastante puxado, e isso ajuda a que o aluno se acostume a trabalhar com constância. Agora, outro tema, então, dentro da lição de casa, é como nós, como pais e também os irmãos, como podemos ajudar os alunos, não? Quando estão em casa, para fazer a lição de casa. Bom, a primeira coisa é ajudar o seu filho a que tenha um lugar tranquilo em casa, não? Onde não tenha barulho, um lugar confortável, sem distrações. Importante que tenha então um lugar fixo, que sempre seja o mesmo lugar, um horário fixo também. Então, por exemplo, se ele volta às 5 da tarde, 6 da tarde, chega em casa, que na sequência imediatamente faça a lição de casa, justamente para poder fixar os conteúdos. Então, por exemplo, das 6 às 7 da tarde, todo dia, fazer a lição de casa. Isso vai ajudar muito a que possa ser um bom aluno e aprenda cada vez mais. Outra coisa também, como a gente pode utilizar, orientar o aluno, o filho,
no que deve fazer. Então, muitas vezes, a primeira coisa que os jovens falham é entender o que está sendo colocado na lição de casa. E aí nós, como pais, podemos ajudar. Lemos o que tem que ser feito e explicamos para eles, principalmente se tem alguma dúvida. Depois também, mas o importante é deixá-los que eles façam sozinhos a lição de casa. Então, isso é um erro que normalmente é cometido pelos pais, não? Queremos ajudar para que saia bem, com uma boa nota e tal. E aí o que acontece? Quando a gente coloca a mão, eles acabam, digamos, não aprendendo. Então tem que deixar que eles façam sozinhos a lição de casa. Então, mas a gente pode ajudá-los para que entendam qual é a pergunta ou qual é o trabalho que tem que ser feito. Por outra parte, também podemos ajudar a corrigir ou revisar junto com eles as correções que o professor ou a professora tem feito, né? Essa é uma outra forma que a gente pode ajudar. E por último, para envolver, digamos, um pouco a família, os irmãos que têm mais idade, podem ajudar aos irmãos menores, não? Explicando algumas coisas que não entendem. Essas explicações também os pais podem fazer, mas é interessante que os irmãos maiores participem. Inclusive eles têm, por ser mais jovens e estarem mais próximos da idade, conseguem muitas vezes explicar com muita mais facilidade. Então, isso é o que queria falar para vocês hoje. Agradeço a oportunidade e coloquem em prática, como sempre, todas estas dicas, não? É uma coisa que a gente sempre trabalha com vocês. Planos de ação. Peguem alguns dos pontos que foram conversados hoje e coloquem em prática em casa. Muito obrigado pela atenção. A gente que agradece. Obrigado, professor. Muito obrigado.